É melhor ser pequeno e ter uma mensagem grande do que ser grande e ter mensagem pequena. Vai voltar um tempo na igreja onde a aparência é menos importante do que a essência. Você pode ter anel no dedo, você pode ter nome grande aqui na terra, mas a essência ainda é mais importante do que a aparência, porque não é aquilo que você é aquilo que você carrega, e o que você carrega é maior do que você. A mão de Deus está sobre essa igreja, porque Ele é o Deus grande. Salmos 117, você encontrou? Você encontrou? Salmos 117 diz assim a palavra do Senhor. Os nossos irmãos diáconos que estão nos acompanhando, Deus abençoe. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Pai, aqui está a tua palavra, que não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Nos escondemos atrás da tua cruz, nos humilhamos diante de ti. Eu peço que tu fales e não te cales nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode assentar. Meus irmãos, meus amados, queridos, o livro dos Salmos, composto por 150 salmos, é um livro que é completo. Nós temos nos salmos, os salmos composto por vários personagens importantes da Bíblia Sagrada. Por favor, me ouça. Um deles foi Davi. Davi compôs vários salmos. Salmos de Davi, salmos de Asaf, salmos de Salomão, salmos dos filhos de Corá, salmo de Emã, como o Salmo 88, salmo de Etã, como um dos salmos, e vários autores que não são conhecidos, mas escreveram salmos a Deus. O livro dos Salmos, a palavra salmos no grego é psalmos, que significa cânticos acompanhados de instrumentos. A palavra salmos no hebraico significa terrilim, que significa louvores a Deus. Os salmos, eles foram escritos em aproximadamente 1000 anos, do período de Moisés até o exílio, pós-exílio em Israel. Os salmos foram escritos em diferentes momentos na vida do povo: momento de deserto, momento de estabelecimento de monarquia, momento de crises nacionais, momento do reinado de Davi, momento do exílio da Babilônia, pós-exílio até a restauração do povo. É interessante porque eles eram usados para cultuar a Deus. Esses salmos eram usados para cultos públicos, e especialmente no templo em Jerusalém. É interessante porque nós lemos o Salmo de número 117. O autor do Salmo 117, ele não é conhecido, não tem a história de quem foi que escreveu os Salmos 117. Mas o Salmo 117 é muito interessante, porque ele é um dos conjuntos de salmos entre Salmo 113 ao Salmo 118, que significa um conjunto de salmos de Alael. Esse conjunto de salmos no Salmo 113 são salmos de convite a louvor a Deus. Quem nunca ouviu, quem nunca viu a expressão do Salmo 113 precisa conhecer, porque o Salmo 113 ele inicia dizendo: louvai ao Senhor, todos os povos, louvem o seu nome. A Bíblia diz no Salmo 113, no versículo 5, é um dos versículos que eu mais amo no livro dos Salmos: quem é semelhante, ou outras versões diz, quem há semelhante ao nosso Deus?
cuja o trono está nas alturas. O interessante é que o salmista não diz quem é igual ao nosso Deus. Não existe esse atrevimento em alguém se comparar a Deus. Por isso, quando o salmista escreve, ele diz assim: Deus é tão grande, tão poderoso, tão fiel, tão santo, tão imutável, tão visível, tão real, tão invisível, mas real, que eu vou escrever algo aqui. Quem pode chegar perto desse Deus? Quem pode se assemelhar a esse Deus? Então ele diz no verso 5 do Salmo 113, estou dando um exemplo: quem é semelhante ao vosso Deus, cuja o trono está nas alturas? Olha o que ele diz: ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Está escrito: ele ergue do pó e do monturo o necessitado. Para quê? Para fazer assentar ao lado dos príncipes. Ele faz isso para sentar aos príncipes do seu povo. O mesmo salmo diz: ele faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos e que viva alegre em família. Louvai ao nome do Senhor. Então os salmos falam da grandeza de Deus. Os salmos falam de o quão nosso Deus é poderoso. O Salmo 117, ele foi usado em uma das festas de Jerusalém, como conhecida como a festa da Páscoa. E ele inicia dizendo que Deus é digno de louvor universal. Por quê, pastor? Enquanto alguém que vive e convive no contexto de Israel escreve um salmo dizendo assim: louvai ao Senhor todas as nações. Entenda que isso revela que Deus não é Deus apenas de Israel, mas Deus é Deus de todos os povos. Deus é Deus de todas as nações. Por isso eu preciso entender, e eu começo a pregar para a igreja, dizendo que a adoração, nossa adoração, não é algo que nós fazemos em 5 minutos e depois encerramos. Não. A Bíblia diz no livro do evangelista João, no capítulo de número 4, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. A adoração não cessa. Nós saímos do templo e continuamos adorando, nós vamos para casa e continuamos adorando, estamos aqui e estamos adorando, vamos voltar amanhã e continuaremos adorando. A adoração não cessa. A adoração não é um cântico, a adoração é um estilo de vida. E o salmista diz: olha, para quem vive nesse estilo de vida, precisa entender que todos os povos devem louvar todos os povos devem louvar Eu quero dizer uma primeira palavra. Então quando temos uma vida de louvor e adoração, nós vamos além do individualismo. Quando nós temos uma vida de louvor e adoração, nós nos conectamos àquilo que Deus está fazendo no reino. Então, eu não vivo uma vida individualista, é a minha visão, é a minha forma, é o meu louvor, é a minha adoração. Não, irmão, canta um, canta outro, prega outro, mas a glória é de Deus, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Não é quando você canta no coro ou no coral e você diz assim: não, eu vou cantar desse lado porque a irmã do outro lado está lá do outro lado e eu não falo bem com ela. Não, louvor não é individualista, louvor nos aproxima. Vida de louvor não nos afasta, não me faz ser mais santo do que você. Vida de louvor me conecta a pessoas, a entender que pessoas diferentes podem viver iguais. Em que modo? Modo de adoração. Eu sou diferente, você tem um temperamento, eu tenho outro. Você é de um jeito, eu sou de outro. Mas tudo isso Deus usa para a glória dele. Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro estava subindo para o templo. E quem estava com ele, pastor? João. Enquanto Pedro era quente, explosivo, João era calmo, fleumático, discípulo do amor. Mas eles estavam juntos porque a adoração une quem é separado, porque aquilo que nos une é mais forte do que o que nos separa. O que o diabo quer ver é uma igreja dividida, onde cada um pensa de um jeito, faz do seu jeito, faz da sua forma. Mas nessa noite eu declaro que nenhuma divisão subsistirá no nosso meio, porque Deus chama a todos, além do individual,
para entender um propósito só, uma visão só, um reino só, o qual estamos prosseguindo para avançar diante dele. Nesta noite não existe o meu pensamento, nessa noite não existe o seu pensamento. Nessa noite Deus está conectando pessoas diferentes. Um fala baixo, o outro fala alto, um é gordinho, o outro é magrinho, um tem uma cor, o outro tem outro, mas todos estão aqui com o mesmo propósito, para louvar a Deus. Se tem americano aqui, ele louva a Deus dizendo aleluia. Se tem alguém que é de Israel e que fala hebraico, ele louva a Deus dizendo aleluia. Se tem algum angolano e africano aqui, ele diz aleluia. Se tem brasileiro aqui nessa noite, ele diz aleluia. A linguagem do louvor não é dividida, a linguagem do louvor é única. Por isso vamos falar a mesma linguagem, vamos ter o mesmo modo de pensar, vamos ter o mesmo modo de agir no Senhor, porque Deus vai trazer uma glória diferente sobre a igreja, onde o individualismo será quebrado e o conjunto será elevado. Segura a mão de quem está do teu lado e diga: nós iremos juntos viver uma vida de adoração. Deus está unindo vocês aqui hoje. Deus está unindo as congregações, os centros aqui hoje. Deus está unindo pessoas aqui hoje. Não, eu estou falando porque Deus mandou. O espírito que queria se instalar em algum lugar e dizer é do meu jeito, é da minha forma, Deus está mandando dizer que quebrado está. Porque há um modo de pensar, há um modo de agir, há um modo no Senhor. Deus levanta líderes com uma visão do pastor. O pastor tem a visão de Deus, que transmite aos líderes, que transmite à igreja. E nós obedecemos, porque assim vamos prosseguir. Não é a minha visão, nem a sua visão. Todos louvemos ao Senhor. Todos louvemos ao Senhor. Você veja que Isaías era profeta. Eu vou dar lugar para Jesus. Se for para seguir, eu não vou seguir script nenhum aqui, porque eu estou sentindo que uma graça diferente já está sobre nós aqui nessa noite. A Bíblia diz que Isaías era profeta. No capítulo 1, Isaías profetiza e diz: ó nações, ó povos, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não conhece, Israel não entende. Aí Isaías diz: as vossas reuniões tem música, tem canto, mas vocês estão com o coração pesado. Vocês têm que limpar o coração, porque com o coração pesado Deus não age, com o coração intrigado do irmão Deus não age, com o coração sem liberar perdão Deus não age, com o coração sem obediência Deus não age, com o coração sem humildade Deus não age. Eu quero dizer para vocês que vocês, se vocês quiserem e me ouvirem, vão comer do melhor dessa terra. Deus tem preparado um banquete para quem quer ouvir. Deus tem preparado um banquete para quem quer se submeter. Isso é culto, lugar de submissão à visão de Deus, onde todos nós somos iguais. O vento da unidade está soprando aqui. 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 O diabo queria dividir, o diabo queria pensar diferente. Deus está dizendo à igreja Shekinah vai estar debaixo de uma visão. E André, pastor André Soma, diaconisa Fernanda Soma, vem um crescimento assustador, pelo qual nunca antes vocês viveram. Todos, levante a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Isaías era profeta.
chegava no culto, sabe como é que os sacerdotes cantavam? Santo, glória, santo, poderoso, glória, santo. No capítulo 6 ele tem uma experiência. Quando ele chega diante do trono de Deus, as vozes eram uníssonas. As vozes eram o quê? As vozes eram o quê? Mas tinha serafins, querubins, anjos comuns, 24 anciões. Era muito diferente. Um tinha uma função, o outro tinha outra, mas cantavam igual. E sabe como é que eles cantavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, 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 Jeová Sabaoth. Kadosh, 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 Jeová Sabaoth. Holy, holy, holy. Uma linguagem só, santo. Nos Estados Unidos se canta santo, no Brasil santo, na Angola santo, no Congo santo, santo, uma voz só, há uma voz uníssona aqui nessa noite. Santo, entre Enemikovia, Suribikovia, Narasha. De palavra bonita, mas o poder de Deus toma casa agora. Digno, digno, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, a glória, a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pois tudo vem e tudo é para ti. Tu és digno. Todos louvem ao Senhor. Todos louvem ao
ao Senhor. Todos louvem ao Senhor. Todos louvem ao Senhor. Todos louvem ao Senhor. Todos louvem ao Senhor. Os pentecostais já chegaram, louve ao Senhor. Os crentes do fogo do altar. Deus está quebrando o jugo. Deus está cortando o laço aqui. Deus está fazendo separação das lavaredas e do fogo. Comece a sentir, comece a ser cheio, comece a ser renovado. Tereminai, Ganama, Shuribi. Deixa eu liberar 3 palavras para você. E depois eu vou orar. Quem não está acostumado a quebrar o protocolo, a não quebrar a liturgia, vai ter dificuldade. Porque a presença de Deus está aqui. E eu não posso impedir o que Deus está fazendo. Eu não posso impedir o que Deus está fazendo. Há uma graça de Deus aqui agora. Há uma unção de Deus aqui agora. Levante as mãos para adorar a Ele.
aumentar o volume da sua voz, gritar e dizer: você puder, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Dos séculos, dos séculos, aleluia, quem tem glória da glória. Sente no seu lugar. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Louvai todos os povos. Louvai todos os povos. O Salmo 17 e 17. Eu quero dizer 3 coisas e quero orar.
É o menor salmo da Bíblia. E eu aprendo 3 lições que eu vou falar e vou orar. O Salmo 117 está bem próximo, do lado do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo. É o maior salmo das Escrituras Sagradas da Bíblia. Mas o 117 é o menor. Porque depois das coisas pequenas, eu nem falei, você já entendeu. Depois das coisas pequenas. Eu nem falei, você já está recebendo. Depois das coisas pequenas, coisas grandes de Deus vão acontecer. Depois dos dias difíceis, depois da escassez, depois da tempestade, depois da luta, depois da dificuldade, depois do processo, depois do deserto, coisas grandes estão vindo por aí. Segundo, um salmo pequeno com 2 estrofes. Porque Deus consegue dizer muito falando pouco. Deus consegue dizer muito usando pouco. Deus consegue fazer muito mostrando pouco. O centurião só precisou de uma. Esté só precisou de um cetro. Moisés só precisou de um cajado. Gideão só precisou de 300 homens. Davi só precisou de uma pedra. A viúva só precisou de um pouquinho de azeite. Um deserto só precisou de 5 pãezinhos. Com uma multidão para 5.000 pessoas. Uma mulher que 12 anos estava com fluxo de sangue só precisou de um toque. Pedro só precisou de uma mão estendida quando ele naufragou sobre as águas. João só precisou de uma visão na ilha de Pátimos. O Deus que através do pouco faz muito está aqui. O Deus que faz através do pouco faz muito está aqui. Terceira coisa, e eu vou orar. É o menor salmo da Bíblia, mas a mensagem dele é muito forte. Eu ainda nem falei da mensagem dele. E se não der tempo, a gente faz amanhã. Mas com essa aqui eu preciso orar. É o menor salmo da Bíblia. Porque é um salmo pequeno com uma mensagem grande. Eu vou repetir, é um salmo pequeno com uma mensagem grande. É melhor ser pequeno e ter uma mensagem grande do que ser grande e ter mensagem pequena. Não, eu preciso repetir porque alguém não entendeu. Só 2 pegaram lá atrás. É melhor ser pequeno com uma mensagem grande do que ser grande e ter uma mensagem pequena. Pastor, onde é que eu encontro isso na Bíblia? Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5, Eliezer.
Um homem grande, currículo grande, história grande. Mas uma menina pequena salvou o homem grande. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande diante do seu Senhor. Mas a Bíblia diz que ele era comandante, era grande, livrou os sírios, livrou a Israel, mas era leproso, porque a mensagem era pequena. Mas tinha uma escrava que trabalhava na sua casa, que era pequena e nem nome aparece na Bíblia, mas quando Naamã chega com as suas feridas, ela olha e diz: ah, se meu Senhor conhece, ah, se meu Senhor conhecesse o que eu conheço. O meu Senhor conhece de carro, de cavalo, de cavaleiro, de exército, mas eu conheço é o Senhor dos exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome, 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 do nome do nome, do nome, do nome, do nome, do nome, do nome. A menina era pequena, mas a mensagem era grande. Não importa o tamanho que você tem, se você tiver profundidade, a mensagem será grande. Não se trata de quantas graduações você tem, de quantas faculdades estudou, porque mulheres e homens indoutos podem ser usados e podem ser cheios do Espírito Santo e da glória de Deus. Que tempo é esse que nós estamos vendo doutores e doutores e doutores, mas o poder de Deus está diminuindo? Mas já vivemos uma época de gente descalça que falava pro modo e pro quê. Mas quando abria a boca, não sabe escrever nem ler o nome, mas quando abria a boca, o Espírito de Deus se manifestava. Vai voltar um tempo na igreja onde a aparência é menos importante do que a essência. Você pode ter anel no dedo, você pode ter nome grande aqui na terra, mas a essência ainda é mais importante do que a aparência, porque não é aquilo que você é aquilo que você carrega, e o que você carrega é maior do que você. A mão de Deus está sobre essa igreja, porque Ele é o Deus grande. Eu não estou fazendo apologia a não estudar, a não se preparar, mas eu estou dizendo que se você for pequeno, mas a mensagem for grande, Deus vai fazer muito através de você. Vou orar. Porque Deus não está procurando grandeza de tamanho. Deus está procurando profundidade de conteúdo. Tem gente que está crescendo para fora, mas diminuindo por dentro. Tem gente que está crescendo para fora, mas diminuindo por dentro. Só que quando João Batista estava no deserto da Judeia pregando, ele batizava com água e ele disse: vocês não têm noção, o que eu faço é assim, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará. Quem era João Batista? Filho de uma mulher simples. Mas a Bíblia diz que a igreja de João Batista alcançava as 3 classes de Jerusalém: Judeia, circunvizinhança do Jordão e Jerusalém.
Gente que tinha, gente que não tinha, gente que podia, gente que não podia. Porque a glória de Deus é para todos. É doutor, a glória de Deus é para o doutor. É indouto, a glória de Deus é para o indouto. É conhecido, a glória de Deus é para quem é conhecido. É anônimo, a glória de Deus é para quem é anônimo. A igreja de João Batista era lotada. Só que quando alguém quis fazer uma confusão, porque geralmente a confusão nunca começa por pessoas que estão próximas, sempre começa por alguém que quer trazer uma história de fora para trazer confusão. Olharam para João e disseram: você vai deixar o seu currículo cair, tem um do outro lado batizando. Ele olhou e disse: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. João Batista estava dizendo: eu não disputo com quem canta melhor, com quem prega melhor. O que importa é que do céu seja dado. Pode ser quem for, que do céu seja dado. Ele olha e termina dizendo assim: é necessário que ele e que eu, porque eu entendi que se eu for pequeno e carregar uma mensagem grande, não tem problema. O problema é ser grande e carregar uma mensagem pequena. Que ele cresça, 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 que ele cresça. O grande aqui é ele, quem manda aqui é ele, quem governa esse país é ele, quem sustenta essa nação é ele. Ele é grande, ele é grande, ele. Só quem pode celebrar é o Deus que é grande. Ele é tão grande que ele entendeu que é diminuindo que se cresce. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, mas se humilhou à forma de servo. Mas Deus o exaltou sobremaneira. E na humilhação, ele orou e parece que não houve resposta. Mas quando chegou o dia da exaltação, houve uma reunião nos céus. Eu falei: houve o quê? Eu falei: houve o quê? Ele era, aqui era pequeno. Mas eu vou encerrar agora. Na hora da reunião do céu, alguém deu um grito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Tinham portões para ele entrar, mas ele era maior do que o portão. Aí houve uma ordem: levantai, portais eternos. Vocês estão muito pequenos, as portas estão muito pequenas. Quem vai passar aqui é muito grande, para que entre o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Ele é o Rei da Glória. O Deus que é grande está aqui nessa noite. O Deus que é grande está quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo e dizendo: aquietem-se, eu sou Deus. Levanta a mão para adorar, fique de pé.